Então, voltamos. Então, como a gente havia falado, a gente vai falar agora sobre reprodução das briófitas. As briófitas, elas apresentam alternância de geração, marcam sua fase haploide e diploide, lá na estrutura de gametófito e esporófito, ok? Elas apresentam estrutura responsável pela produção de gameta. O nome dessa estrutura é gametângio. Então, existe o gametângio feminino e existe o gametângio masculino. O nome do gametângio feminino, arquegônio. O nome do gametângio masculino, anterídeo. O nome do gameta feminino, oosfera. O nome do gameta masculino, anterozóide. Quem dá origem ao gameta feminino? Arquegônio. Quem dá origem à estrutura ao gameta masculino? Anterídeo. Quem são anterídeo e arquegônio? É o gametângio, a estrutura responsável por os gametas destes vegetais, certo? Deste vegetal feminino e deste vegetal masculino. Aqui a gente tem aquilo que a gente já havia falado com você, essa estrutura que é chamada de gametófito, essa estrutura aqui chamada de esporófito. Esta estrutura aqui, gametófito, apresenta a sua fase duradoura, ou seja, essa fase aqui de esporófito, ela não é predominante, certo? Aqui você está observando a presença de uma briófita. Aqui você observa a presença da haste e da cápsula. Dentro dessa cápsula tem as estruturas de esporos. Então, quando essa cápsula ela está seca, ela abre. Você observa que tem como se fosse uma estrutura, um opérculozinho aqui que ela faz essa abertura aqui, certo? Então, essa abertura faz com que o esporo que está aqui saindo apresente essa estrutura aqui, que você observa aqui, vai chegar ao solo, né? Então, essa estrutura que parece uma hifa, certo? Esta estrutura recebe-se o nome de protonema. E aí você observa aqui o crescimento dessa estrutura, do gametófito masculino e do gametófito feminino, certo? Esses gametófitos, você observa que tem a presença aqui do anterídeo, né, que vai dar origem aos anterozóides, e o gametófito feminino com seu arquegônio, que dará também origem à oosfera, ok? Então, quando esse anterídeo está aqui, chega até a oosfera, acontece a fecundação. Então, esses anterozóides, eles chegam até essa estrutura com as gotículas de água. E aí, acontecendo a fecundação, acontece depois o crescimento, né, do esporófito. O esporófito vai crescer sempre sobre o gametófito, tranquilo? Aqui novamente, só para você ficar atento mesmo, né? Aqui a gente tem gametófito e esporófito, haploide e diploide, a cápsula, o abrimento dessa cápsula, quando estiver seco, os esporos que estão aqui dentro, os esporos serão eliminados dessa cápsula, vai acontecer o processo de germinação. Aqui a gente tem o anterídeo, que vai dar origem ao anterozóide, e aqui a gente tem um gameta masculino, que ele é haploide. Aqui a gente tem um gameta feminino, que também é haploide. Então, eles vão se unir, ou seja, anterozóide e oosfera, ocorre essa união, ocorre essa fecundação, certo? Vão acontecer várias divisões mitóticas, e aí tem a origem posterior do esporófito crescendo sobre o gametófito, certo? Então, você observa que sempre vai depender da água para que esse gameta masculino possa nadar até a estrutura feminina da planta. A gente volta já só com um quadrinho para que a gente possa recordar, ok?